Olá, meu nome é Bárbara e sejam bem-vindos ao canal Evangelho de Deus. Hoje daremos continuidade ao curso Aprendendo com o Soberano, principais fundamentos do Evangelho. Sabedoria, parte 2. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 10, do versículo 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. 8. Quem cava um poço, cairá nele. Quem derruba um muro, será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha lenha, se arrisca. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. 14. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer ao outrem o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Pobre da terra, cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra, cujo rei é de origem nobre, cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. 19. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. Assim como animais mortos fazem exalar mau cheiro e inutilizar o perfume, assim é para aquele que tem muita sabedoria e honra um pouco de astúcia. Isto é, qualquer sábio sabe usar da maneira certa até um pouco de astúcia que ganha. Da mesma maneira que os animais mortos exalam mau cheiro, o que é natural, certamente será o sábio que ganha um pouco de astúcia. Esse saberá usar também da maneira correta. Ou seja, é natural também que o sábio saiba usar da maneira correta a sua sabedoria. Para Deus, o coração do sábio está inclinado, mas o coração do tolo não está para ele inclinado. Ao tolo sempre faltará entendimento. Ó sábio, levantando-se contra ti o inimigo da sua alma, não deixes o seu posto, pelo contrário, seja submisso a Deus, pois a submissão é um remédio contra grandes ofensas de Satanás. Ora, não seja demasiado sábio, pois ter sabedoria demais pode te levar a um lugar alto em que certamente cairá. Ora, o tolo pobre, sabendo que é pobre, quer mostrar o que não tem, por isso anda a cavalo. Já o sábio rico prefere mostrar a sua humildade andando como um simples servo. Ora, não tente abrir uma cova contra alguém, pois você pode cair nela mesma. Ó preguiçoso, não sabes tu que qualquer trabalho que for fazer será perigoso? Se pensares dessa maneira, nunca arrumará um emprego. Se você tiver sabedoria, nada mais lhe importará. Ora, a serpente morde sem mesmo estar encantada. Isso é, às vezes as pessoas agem de tal forma não por estarem possuídas por algo, mas sim por ser um desejo de seu coração. O tagarelo cria armadilhas para si mesmo. Enquanto na boca de um sábio se encontra sabedoria, na boca do tolo se encontra tolices. Ora, o tolo sempre começa a falar lindas palavras, mas no final delas sempre terá uma tolice. O tolo e o preguiçoso andam juntos. Ai de ti, ó terra, que é governada por alguém tolo, mas bem-aventurada eres se for governada por um sábio. O preguiçoso não sabe fazer nada, pois odeia o trabalho. Ora, fofoqueiro, em algum momento essas fofocas que contas será espalhada por aí e criará um grande alvoroço. Agora vamos para a segunda parte do curso, Sabedoria Santíssima Trindade. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim:
No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Primeiramente, o Senhor quer responder uma questão que todos têm. Ora, afinal, ele criou a terra 2 vezes? Bom, do versículo 1 ao versículo 2 se passa muito tempo. Mas o que fez a terra ficar sem forma e vazia? Afinal, se a terra era escura, então a terra já tinha o mal. Afinal, a escuridão é sinal do maligno. Então a resposta é essa. Sim, a terra foi criada inicialmente com um único propósito, ser um lugar para Satanás morar. Mas o Todo-Poderoso quis separar o mal e assim criar toda uma criação. Então, sim, a primeira terra foi onde ele lançou Satanás, mas dela, terra feita de escuridão, ele fez nascer a luz. Então, podemos ver, a partir do versículo 2, a criação de uma nova terra, tendo a separação entre o bem e o mal. Agora, vamos ao que realmente interessa. Santíssima Trindade. Nesse capítulo de Gênesis, o Senhor apresentou indiretamente a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É como a água. Gelo, água líquida e vapor, estado gasoso, é tudo água. No versículo 1 é apresentado o Pai, o Deus Criador dos céus e da terra e tudo que nela há, o Todo-Poderoso, o Deus eterno, imortal, invisível, mas real. No versículo 2 é apresentado o Espírito, Consolador amado, protetor do mal, aquele que dará as boas novas de que o Cordeiro está retornando. E no versículo 3 é apresentado o Filho em forma de verbo, haja, o verbo vivo que desceu do céu, o Cordeiro Santo que ressuscitou, a estrela da manhã, o Alfa e o Ômega, princípio e fim. Juntos são um só Deus, pessoas distintas, mas que ao mesmo tempo são um. Agora vamos para Mateus 3, do 13 ao 17. Diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Aqui temos mais um exemplo em que os três aparecem juntos e ao mesmo tempo. Mas os três são eternos ou o Deus Pai criou eles? Ora, os três sempre existiram. Acaso poderá alguém criar o Deus Criador? Sempre foram três, mas eles fazem parte do Deus Pai. O Espírito é o Espírito do Senhor e Jesus a palavra dele. Nessa passagem, vemos novamente os três, o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre ele e Deus, o Pai, bradando em alta voz essas palavras. Agora vamos para João 14, 16 e 17. Diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aqui também é citado os três. Agora, 1 Pedro 1, 2. Diz assim: Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Aqui vemos o que cada um deles faz: o Deus Pai, o soberano, o Criador. O Espírito que veio para nos santificar e o Filho que veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância, mediante a graça. No céu existem 3 tronos, o do Pai, o do Filho e o do Espírito Santo. Os 3 são iguais, um não manda mais que o outro. Todos estão em concordância. O que o Pai decide, o Filho decide e o mesmo, e o Espírito também. Mas então por que Deus Pai e Deus Filho? Não parece que um tem mais autoridade? É unicamente para sabermos diferenciar. O Deus Pai é o Criador, o Deus Filho é o que desceu para salvar a humanidade. Então, quando Jesus aqui na Terra dizia que o obedecia, era como e enquanto ser humano. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau!